Olá, pessoas! Agora vamos de desapropriação com fisco, desapropriação especial com fisco. É a nossa terceira e última hipótese de desapropriação especial. A primeira foi a urbana, a segunda foi a rural, agora vamos falar da desapropriação com fisco, ou expropriação, ou desapropriação sancionatória ou confiscatória. São as várias expressões para nomear essa hipótese de desapropriação especial, ok? A justificativa para a desapropriação especial com fisco é a necessidade de coibir ou punir a prática dos ilícitos previstos no artigo 243 da Constituição Federal. Eu tenho ali o plantio de psicotrópicos e a exploração do trabalho escravo. Se identificado na propriedade a prática desses ilícitos, a propriedade será objeto de desapropriação com fisco. O proprietário perde a sua propriedade. Quais propriedades? Propriedades rurais podem ser objeto ou propriedades urbanas. Então, o objeto dessa hipótese de intervenção supressiva em regime especial, chamada de desapropriação com fisco, são propriedades rurais ou propriedades urbanas. Então, se a pessoa utilizar um imóvel urbano para explorar o trabalho escravo, essa propriedade, em tese, será objeto de intervenção supressiva aí na hipótese da desapropriação com fisco. Se ele utiliza essa propriedade urbana para plantar psicotrópicos, do mesmo jeito, né? Isso também se aplica às propriedades rurais, a mesma leitura. Então, propriedades rurais ou urbanas que sejam utilizadas aí para a prática desses ilícitos podem, em tese, serão em tese objeto de desapropriação com fisco. Tem indenização? Não, não tem indenização. E aí fica claro para você agora o que eu falei antes, né? Quando eu falei da desapropriação especial urbana e rural, eu disse que o caráter sancionatório nessas hipóteses, ele existia, mas ele era sutil. Mas aqui, na desapropriação com fisco, é manifesto. Né? Por isso que muitos chamam de desapropriação, de expropriação confiscatória, sancionatória, né? Dando aí relevância ao caráter de sanção, de punição dessa forma, dessa hipótese de intervenção. Então veja, aqui o caráter sancionatório é manifesto, porque esse proprietário perde a propriedade sem ter direito a nenhuma indenização. E aí fica esperto, porque pode ser anunciado mais bonitinho do mundo, tentando te induzir a erro, no sentido de fazer você pensar que o proprietário teria algum direito à indenização. Não tem direito à indenização, é previsão do 243, previsão expressa no 243, o Constituinte foi claro, nessas hipóteses aqui não há direito, não há nenhum direito à indenização, sanção, natureza sancionatória, claramente identificado nesse aspecto. Quem é que pode declarar a desapropriação com fisco? Somente a União, tá? Somente a União pode declarar, aí você tem que ficar ligado aos outros aspectos para identificar se aquele objeto, aquela situação de desapropriação declarada pela União em relação a algum objeto seria aí a especial confiscatória. E como é que eu faço isso? Identificando se eu estou diante ali da prática de algum dos ilícitos do 243. Fica fácil identificar a partir disso, ok? A desapropriação com fisco tem previsão, já disse mais de uma vez, no 243, está regulada, né, pela Lei 8.257, né, uma lei federal, né, aqui na tela para ficar melhor para você ler, 8.257 de 91, é a legislação que disciplina e que regula a desapropriação com fisco, então vale a pena a leitura, a exemplo do que eu estou registrando em relação a toda a legislação até aqui, importante a leitura dos dispositivos da nossa 8.257 de 91, ok? Não deixe, não despreze a necessidade de leitura para reforçar o conhecimento no que diz respeito àquilo que já foi falado até aqui e alcançar novos conhecimentos sobre a intervenção do Estado na propriedade privada no contexto aqui do regime especial. As características aqui finais, né, os aspectos finais são dois aspectos finais merecem destaque. O primeiro é a culpa do proprietário em um contexto em
que o bem está cedido, né? Aí numa relação contratual, de aluguel ou direito de superfície, seja qual for aí a razão dessa relação contratual em que o proprietário cede a sua propriedade para outra pessoa, né? Mesmo nesses casos a propriedade será perdida, tá? Então mesmo que você, né, vamos colocar ali, você cede a sua propriedade num contexto de aluguel, num contrato de aluguel para alguém, e essa pessoa explora e trabalha escravo, você vai perder a sua propriedade do mesmo jeito, né? Salvo se você provar que não teve culpa. A culpa no sentido em vigilando ou no sentido em elegendo. Então, você tem que provar. Existe uma presunção de culpa do proprietário. Quem tem que provar que não teve culpa é o proprietário. Então, o proprietário vai ter que provar que ele não tinha como saber, não sabia, não tinha como saber, apesar de ter ali levado a efeito a vigilância do seu, as coisas que eram feitas no seu imóvel, os procedimentos realizados no seu imóvel, a forma como era utilizada, apesar dele ter levado a efeito a fiscalização como tinha que ser, ele não teve como saber, ele não sabia, não teve como saber, ele vai ter que provar isso. Se ele não provar, ele perde o imóvel. Do mesmo jeito, ele vai falar em relação à pessoa. Eu não tinha como saber que seria aí em elegendo. Então veja, eu não tinha como saber que essa pessoa tinha essa índole. Ela estava voltada para a prática desse comportamento. Eu pesquisei, eu tomei saber, essa pessoa tinha uma boa referência. E ele vai ter que provar isso, por meios, né, idôneos, que ele não tinha como saber que aquela pessoa não era uma pessoa indicada para aquele tipo de negócio, para entregar o seu imóvel. Se ele não provar, repito, a presunção é de culpa do proprietário e ele perde a propriedade, mesmo que outro tenha plantado, mesmo que outro tenha explorado o trabalho escravo. Outro tenha plantado o psicotrópico ou outro tenha explorado o trabalho escravo na sua propriedade. Ele tem que provar que não teve culpa. O ônus da prova é do proprietário, tá? Uma outra informação importante, já finalizando, é que ainda que a atividade de exploração do trabalho escravo seja apenas de uma parcela da propriedade, ou o plantio do psicotrópico seja apenas em uma parcela, a desapropriação recai sobre toda a propriedade. Perde toda a propriedade, ainda que seja identificada a prática do ilícito numa pequena parcela, em um pedacinho da propriedade, ainda que seja ali em uma parcela, não seja todo o imóvel, é perdido, né? Todo imóvel é perdido, o proprietário é retirado toda a propriedade, né? Alcança toda a extensão da propriedade, leia-se a propriedade como um todo será objeto da desapropriação, confisco, ainda que só uma parcela dela seja utilizada para a prática do ilícito, ok, pessoal? Muito bem, a gente encerra por aqui a análise das hipóteses de intervenção supressiva em regime especial, né? Intervenção do Estado na propriedade privada, essas hipóteses em regime especial. E também vimos a hipótese em regime comum, que foi a desapropriação comum. Então, nos encontros de hoje, nos vídeos de hoje, nós analisamos a desapropriação comum, a especial, rural, urbana e agora confiscatória. A gente encerra por aqui. Na próxima semana a gente termina o tema intervenção, analisando a desapropriação indireta, os aspectos ligados à desapropriação indireta, a ação indenizatória e tudo mais que diz respeito a essa situação jurídica, e a gente começa o próximo tema, possivelmente iniciaremos o tema da responsabilidade civil do Estado ainda na próxima semana, tá bom? Muito obrigado por esse tempo juntos, né? Lembre-se de toda a prevenção necessária nesse momento, né? Fique em casa, tenha as cautelas, sempre com a higiene pessoal, evite contatos, aglomerações, né? Vamos fortalecer a noção de isolamento social, estamos juntos para vencer esse momento difícil, mas que é possível se continuarmos juntos e comprometidos com a sociedade, comprometidos com o outro, comprometidos com o próximo, ok? Muito obrigado, até a próxima, fique com Deus.